Vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Deixo-lhes uma pequena porção da palavra de Deus que se encontra em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 5, que diz assim: Porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Amém? Somente até aqui. O Evangelho de Cristo, qual nós anunciamos a todas as pessoas, não é uma palavra qualquer, não é meramente uma palavra religiosa, mas é uma palavra que transforma, que salva, que liberta e que direciona o ser humano a Cristo Jesus, revelando que Ele é o único e verdadeiro Salvador para toda a humanidade. No decorrer da tua vida, você já deve ter ouvido as pessoas falarem os mais diversos assuntos, as mais diversas palavras, como palavrões, tantos xingamentos, palavras que nunca te fazem aproximar de Cristo, mas que sempre te afasta dele. São palavras que não edificam e não acrescentam nada em sua vida. Mas o Evangelho de Cristo é uma palavra que tem todo o proveito, que não é inspirado pela mente humana, que não é inspirado pela habilidade, pelo raciocínio ou pela inteligência do ser humano. O Evangelho de Cristo é a palavra de Deus que tem poder para salvar a humanidade da culpa de seus pecados, que traz a nós a nossa verdadeira realidade de que nós precisamos de Cristo para sermos salvos e que sem Cristo estamos andando afastados e separados de Deus. Este Evangelho tem 3 características. A primeira delas é o poder de Deus. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo ser humano. Não é o poder do braço humano, nem da habilidade humana. Não é o poder de alguém que leva uma arma na mão e se sente poderoso com isto. Não é o poder de uma pessoa que tem status, que está em uma posição de destaque e pela sua boa condição financeira se sente superior aos outros. Não. É o poder de Deus para a nossa salvação. Esta palavra revela que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. E em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus Cristo é o nosso Salvador. E o Evangelho que nós anunciamos revela que Ele somente salva, que Ele despiu-se da sua glória, tomando forma de servo, e se entregou na cruz do Calvário pelos nossos pecados, pagando Ele o preço pela nossa salvação e levando sobre si os pecados de quem crê, para que todos os que crê recebam o perdão. Ele sofreu o castigo pelos nossos pecados, e quem aceita Jesus como Salvador e persevera em seguir a Ele, então esses se desviam da condenação do inferno pelo poder que há em Cristo Jesus. Esta palavra tem o poder para transformar a vida humana. Transforma o condenado em um absolvido, o perdido em um salvo. Liberta as pessoas das culpas de seus pecados, da escravidão dos seus pecados, os transformando em servos e em filhos e filhas de Deus. É a verdade de Deus para a nossa salvação, uma verdade que conflita com as verdades humanas que não salvam ninguém. Mas o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a nossa salvação. É um poder que o homem não produz, nenhum ser humano aqui na terra produz, mas que procede de Deus, revelando que haveria de existir um plano para a nossa salvação. E o mesmo Evangelho mostra que esse plano existiu, foi executado, foi consumado e a porta está aberta para todos aqueles que quiserem chegar a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, Jesus nosso Salvador. Então, como primeira característica do Evangelho de Cristo, o poder de Deus para a nossa salvação. A segunda característica que a palavra de Deus nos traz é que esta palavra ela é pautada no Espírito Santo, inspirada pelo Espírito Santo. Quem crê neste Evangelho, aceita Jesus como Salvador e abre a sua vida, seu coração, recebe a presença do Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado e do juízo, molda o caráter do ser humano, do homem e da mulher,
para viver de acordo com o Evangelho e não mais de acordo com a cultura e a tradição deste mundo. Enquanto as pessoas do mundo recebem em suas vidas a presença daquilo que embriaga, que entorpece, que destrói, que leva as pessoas à decadência, você pode receber o Evangelho de Cristo, e recebendo o Evangelho de Cristo você recebe a presença do Espírito Santo, que te limpa, que te purifica, que te transforma, que te molda e que te convence dos seus pecados para que você possa abandoná-los e seguir a Jesus. Não existe presença mais gloriosa do que a presença do Espírito Santo. E por fim, como terceira característica deste Evangelho, é que ele é anunciado em plena convicção. Temos a convicção da verdade de Deus. Temos a convicção deste Evangelho que nós anunciamos, porque Jesus morreu na cruz, mas não ficou morto ali. Ao terceiro dia ele ressuscitou e vive para sempre. Portanto, a nossa fé está firmada no Deus vivo e verdadeiro que vive, porque Ele é o autor da vida e aquele que domina e venceu a morte. Não há inimigos diante de Deus que tenham poder para vencê-lo. Portanto, Jesus vive, a nossa esperança nele é viva e a nossa salvação nele também é viva. Portanto, temos a convicção de estarmos anunciando a salvação do verdadeiro e único Deus, o Todo-Poderoso, Deus da nossa salvação, aquele que promete e cumpre, porque Ele é o Todo-Poderoso. Então temos aqui 3 características do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação dos pecadores, a inspiração e a presença do Espírito Santo para aqueles que aceitam a Jesus, e a plena convicção de que esta é a única e verdadeira verdade para a salvação de todos nós. Jesus Cristo, verdadeiro e único caminho. Você que está ouvindo esta mensagem e não quer aceitar Jesus como seu Salvador? Creia no Evangelho de Cristo, aceite Jesus, venha para esta tão grande e gloriosa salvação que procede dele. Se você o aceitar, ele te aceita, te recebe e te perdoa. Portanto, vinde a Jesus e vinde hoje mesmo. Que Deus abençoe, que Deus vos ilumine e vos salve. Em nome de Jesus Cristo. Amém.